Se a querem ver feliz, ela estará a percorrer lojas de decoração, a dançar, a fazer caminhadas, a tirar fotografias ou a escolher outfits. Podemos acompanhar precisamente tudo isto nas suas redes sociais e nos conteúdos que partilha enquanto influencer, mas ela é, na verdade, uma especialista em alimentar sonhos. Primeiro com os mais pequeninos, enquanto educadora de infância, missão que exerceu até 2023, e depois quando deu asas ao seu próprio sonho e lançou a Mali, na sua marca de roupa. Chama-se Inês Dionísio e vamos conhecê-la melhor na rubrica Vida de Influencer e de Empresária também, neste episódio do É a Comunicar que nos entendemos. Olá, viva, seja bem-vinda e bem-vindo ao É a Comunicar que nos entendemos. Eu sou a Marta Araújo e este é o meu podcast, um podcast de comunicação e de relações públicas, onde falamos sobre jornalismo, influenciadores digitais, eventos e da gestão de crise para a reputação e notoriedade de pessoas, marcas e empresas. Vamos a isso? Muito bem-vinda, Inês. Obrigada, Marta, muito obrigada pelo convite desde já. Olha, eu começo por te lançar uma pergunta que eu tanto gosto e que no teu contexto ainda mais sentido faz, que é: o que é que tu querias ser quando eras pequenina? Portanto, eu passei por várias fases. Assim, a fase que eu me lembro mais era ser bióloga marinha, porque queria estar sempre ao pé de golfinhos. Tinha assim uma pancada e que tinha que estar sempre ao pé dos golfinhos, mas depois, quando percebi que isso envolvia matemáticas, fisicoquímicas e etc., aquilo meio que o sono se abandonou por si próprio e eu tive que mudar de direção. Depois já queria ser advogada para agradar o meu avô paterno, porque alguém tinha que ser doutor na família, e acabei como educadora de infância e mais tarde como empreendedora com a Malini, como digital influencer também nas minhas redes sociais. Portanto, foi assim um bocado um caminho que nós estávamos a contar, digamos. Um caminho criativo, não é? Aqui com várias, com Sim, várias, sim, no mínimo. com várias alternativas. E depois como é que acabaste por optar aqui por seres educadora de infância e fazeres depois formação e o mestrado nessa área? Eu sempre fui aquela rapariga na creche e tudo mais, que tinha sempre a responsabilidade de ficar a tomar conta da sala. Quando a educadora saía por alguma razão, era sempre eu que ficava a tomar conta da sala. Eu tinha assim aquele lado mais mandona, mais de líder, e sempre tive uma ótima experiência com todas as minhas educadoras de infância, tanto que eu ainda hoje falo com a maioria delas. E então isso criou aqui um bichinho dentro de mim, e eu sou apaixonada por crianças, adoro quem vê uma criança, para mim é qualquer coisa, e senti que era o rumo que eu devia tomar. Infelizmente, depois aprendi imenso no curso, não me arrependi nada mesmo de ter tirado o curso, até porque se algum dia alguma coisa falhar, há sempre alguma creche a precisar de uma educadora de infância, mas senti que a nível de mercado de trabalho, que é uma profissão extremamente desvalorizada, e a nível remuneratório, então nem vamos falar sobre isso, e senti que não se justificava o trabalho que eu levava para casa, as responsabilidades que eu tinha no trabalho, tudo. Não foi uma experiência que eu dissesse assim, ok, eu vejo-me a fazer isto para o resto da minha vida. E a partir do momento em que eu comecei a pensar nisso, comecei a olhar para o lado. E tive mesmo que arranjar uma solução, e foi assim que depois também acabei por sair um bocadinho aqui da área. E quando e como é que entrou aqui a criação de conteúdos digitais? Ou seja, quando é que tu te tornaste, não transtornaste, quando é que tu te tornaste uma criadora de conteúdos digitais? Quando é que isso aconteceu? Portanto, o Instagram já está presente nas nossas vidas há imensos anos. Eu acho que as pessoas nem têm noção da totalidade de anos a que existe já o Instagram hoje em dia. E eu fui das primeiras a ter Instagram, ainda ninguém tinha, e eu era das primeiras a ter e simplesmente partilhava fotografias como partilhava no Facebook, coisas do dia a dia, com a minha família, eu, etc. E depois, quando isto começou assim a surgir aos poucos e poucos, eu fui-me mantendo no mesmo registro, mas senti sinceramente que só comecei a crescer e a designar-me mais criadora de conteúdos assim que fui agenciada, embora já fizesse muitos conteúdos antes, mas lá está, eu fazia conteúdos para hobby, não propriamente para levar como um trabalho. E a partir do momento em que eu comecei a receber os trabalhos, a ser conhecida pelas marcas, a ser procurada pelas marcas, aí sim eu comecei a perceber que, ok, isto é mesmo um caminho que eu estou a escolher e que isto já faz parte mesmo de um trabalho e não só propriamente um hobby meu.
Porque até então tu mencionavas as marcas eventualmente porque as usavas de facto e Sim, compravas. sim, sim. E tu lembras-te como é que foi quando recebeste a primeira oportunidade ou o primeiro convite para trabalhares com uma marca, mesmo que seja em troca de produto ou com De oferta produtos, sim, sim. de produto? Lembras-te como é que foi a tua reação? É assim, uma das primeiras foi a Gillette, portanto, era logo assim uma marca, uou, como assim? Eu estou a trabalhar com uma marca que passa na televisão e era mesmo em troca do produto, era uma fotografia em troca de receber produtos. E é assim, uma pessoa até pode dizer, Gillette, quer dizer, vamos receber Gillettes em casa. Mas só o facto delas me terem reconhecido e a marca ter reconhecido ali algum tipo de valor para apostar em mim, nem que seja para troca de produto, vale o que vale, para mim foi assim foi assim uma realização de algo e perceber mesmo que, ok, tu tens capacidade para mais, tu tens capacidade para chegares mais longe se assim também o quiseres e assim também te esforçares. E foi a partir daí que isso também me deu uma motivação para continuar. E a partir daí provavelmente vieram outras propostas e outras oportunidades. Tu és agenciada pela 88, podemos falar, Sim. falar aqui abertamente nisto. Como é que tu fazes, como é que vocês fazem esse filtro, portanto, de que parcerias aceitar ou não, a questão também dos timings de publicações, fala-nos aqui um bocadinho destes bastidores, no fundo, também que Claro que vocês sim, ajudam claro que sim, claro que sim. a organizar as parcerias e as ideias. Portanto, isto tudo passa sempre pela Luísa e pela Marta, e depois é que me chega a mim, mas independentemente da escolha se é positiva ou negativa para uma marca, é uma coisa que é muito transparente e que falamos abertamente. Olha, recebemos isto, o que é que tu achas, o que é que não achas, e acima de tudo eu confio nelas a 100% para me darem também os melhores conselhos e são elas também que me têm vindo a guiar aqui muito neste meu percurso. Portanto, chega, por exemplo, uma campanha, nós falamos sobre isso, elas perguntam sempre: olha, achas que isto te interessa? Achas que não? Às vezes, até mesmo campanhas que podem não ser extremamente bem remuneradas, mas pode ser, por exemplo, uma oportunidade para criar contacto com essa marca e criar uma relação duradoura. Nós temos sempre que analisar todos os pontos. Eu não gosto de analisar apenas a vertente monetária, porque acho que isso a longo prazo também não é, sinceramente, aquilo que me vai fazer extremamente feliz, porque até me podem dar mundos e fundos, mas se eu estiver a trabalhar para uma marca que eu não me identifico, que não é algo que eu consumo, que não é algo que faça sentido para o meu público-alvo, para mim não faz sentido. Pelo valor que seja, para mim não faz sentido. E acho que é muito eu manter a minha identidade e com a ajuda delas, elas aconselharem-me naquilo que pode manter ou não manter a minha identidade também e o que faz sentido para mim e para o meu público-alvo. Portanto, há aqui uma seleção mesmo, não é simplesmente, olha, caiu isto, aceitamos. Não, não é assim de todo. E cada vez mais tentamos fazer uma seleção para eu estar associada a marcas que de facto fazem sentido. Claro, e nem sempre corre tudo bem, faz parte do percurso, e sem entrarmos aqui em nomes em concretos de Sim, marcas, sim, mas claro. partindo de um outro exemplo que tenhas vivenciado e que porventura não tenha corrido bem, ou seja, que no final tu e vocês concluíram, ok, se calhar não correu assim tão bem. Que experiências é que já tiveste que foram aprendizagens nesta questão de lidar com marcas e com parcerias? Lá está, ao conhecer várias marcas e trabalhar em parceria com elas, todas as marcas têm uma forma diferente de fazer uma parceria, portanto, em cada uma delas eu acabo sempre por aprender algo, porque cada uma tem a sua forma de trabalhar. Felizmente, eu posso dizer que não tive uma parceria ainda que tivesse corrido mal ou que eu chegasse ao final e dissesse, não me identifico. Houve talvez uma ou outra que tinha um processo de trabalho com os quais eu não me identificava tanto, ou por exemplo, quando nos dão um briefing super fechado e não nos deixam ser criativos, porque acho que é assim, um criador de conteúdos digitais tem que ser algo criativo, tem que ter essa vertente criativa. E quando nos fecham muito naquele briefing e não podemos passar dali, acho que acabamos por perder um bocadinho a nossa identidade. Portanto, nós tentamos sempre não ir por esse tipo de parcerias, porque depois, até mesmo para criar o conteúdo, as pessoas até podem achar, mas é super fácil, tens ali o briefing, só tens de dizer isto, e acabou, e não passas daí. Mas eu não consigo trabalhar assim, eu tenho que dar sempre o meu toque pessoal, tenho que ter sempre o meu cunho pessoal. As pessoas têm que olhar para as minhas campanhas e dizer, isto é a Inês.
e não me faz sentido depois ter um briefing super fechado em que eu não me posso transmitir sequer a minha personalidade. Isso é simplesmente entregar um conteúdo que qualquer pessoa então pode entregar, porque embora seja eu a fazê-lo, se é chapa 5 para todos, qual é que é a diferença que vai haver aqui? Acho que foi da única experiência que eu tive assim menos positiva, foi talvez com uma marca em que aquilo era tão fechado que era muito difícil nós criarmos aqui o conteúdo e depois ainda foram fazer montes de reformulações, portanto tive que pegar naquilo outra vez, mudar, eu já nem sabia o que havia de mudar mais e acho que foi assim a única experiência até agora que tive, que também foi facilmente resolvida porque depois conseguimos dar a volta, mas felizmente foi a única experiência assim. Portanto, se pudéssemos dar aqui um conselho, tanto às equipas de marketing como às agências, no fundo, que servem aqui Sim, exatamente. de De ponto. intermediários, digamos assim, é que, corrijo-me se estiver enganada, mas é linhas orientadoras sim, um briefing que nos dê um Sempre. enquadramento sim, mas que nos deem ou que vos deem liberdade para serem vocês, não é? No fundo é um bocadinho isso. Sim, até porque se confiaram em nós para publicar algo sobre a marca, para trabalhar a marca, para divulgar a marca, têm que confiar em nós para o processo criativo também. Só assim é que me faz sentido também. Porque se a pessoa apostou em mim é porque gostou do meu processo criativo, é porque gostou do que viu nas minhas plataformas, é porque quer trabalhar comigo e gosta da forma como eu faço esse trabalho. Portanto, não me faz sentido depois eu ter que me reger 100% apenas por um briefing super fechado. Claro, isso mesmo. E foi em 2023, pelo que sei, que tu te tornaste empreendedora e empresária. Conta-me lá como é que nasceu aqui a tua Malin. Quando eu conto a história parece assim um pouco inusitado, mas até foi mesmo um caminho inusitado. Portanto, eu saí, como estava a dizer, na altura do Covid, eu decidi terminar aqui a parte da educação de infância e eu já vendia muitas coisas online, roupa interior, etc., mas nunca com a minha cara, nunca nada explícito que era eu. Portanto, algo paralelo, diverso, era o meu trabalho fora das redes, mas nas redes. Portanto, já tinha muita experiência com as vendas online e depois decidi que aquilo não me estava a dar financeiramente o que eu precisava e acabei por ir trabalhar pela primeira vez para um call center. E tive uma experiência de um mês, estava a correr bastante bem, mas depois apresentaram-me uma proposta que eu não me identificava muito, mas eu ia de férias, porque já tinha essas férias marcadas, então fui de férias, fui para Palma de Maiorca e novamente colocam-me contra a espada e a parede e apresentam-me um contrato com condições com as quais eu não me identificava e para a remuneração que era, eu não era algo que eu me interessasse. Eu sempre tive esta coisa de ter uma marca minha de roupa, uma loja de roupa ou o que fosse. Não, inicialmente até era suposto ser eu a fabricar, porque eu tenho muito background também de fábricas de têxtil, porque o meu pai sempre trabalhou, desde que eu me lembro, em fábricas de têxtil. Inclusive teve uma mesmo, foi dono de uma. Portanto, eu tinha muito esse background de criar as peças, ver tudo a florescer e sempre achei isso, mas também sabia o quão difícil era em Portugal entrar nesse mercado de trabalho e o quão dispendioso é em Portugal também fabricar e criar as nossas próprias marcas de roupa. E pensei, por que não em revenda também? Sou eu que escolho na mesma, sou eu que seleciono tudo, sou eu que faço a parte toda também criativa de misturar roupa, não misturar, de como é que vamos apresentar as coisas, como é que não vamos apresentar. E a partir daí, quando estava em Palma de Maiorca, colocaram-me meio que entre a espada e a parede e eu disse: não, eu não vou aceitar isto é um sinal para eu não continuar aqui, porque eu acredito muito nisso. Isto não é para mim, não vou aceitar isto nestas condições. Rejeitei e fiquei completamente em pânico. O que é que eu vou fazer agora? O que é que eu vou fazer à minha vida? Como é que eu vou fazer? Como é que não vou fazer? E então depois acabei por ir fazer alguns trabalhos de babysitting só para também estar aqui mais acautelada, até porque eu ia casar nesse ano também, no ano a seguir, neste caso ia casar no ano a seguir, portanto tinha aqui um monte de despesas que estavam ao meu alcance quase e precisava de haver aqui algum meio de gestão para eu conseguir estar minimamente descansar. Então acabei por fazer alguns babysittings. E, no entanto, criando isso, fui fazendo também aqui o percurso da Malin. Portanto, a Malin foi criada literalmente numa praia, em Palma de Maiorca, o logotipo, tudo. Estava eu na espreguiçadeira a pensar o que é que vamos chamar, o que é que eu vou chamar, o que é que não vou chamar, é agora.
é o timing perfeito, é agora. Se não fizer agora, duvido muito que vá conseguir fazer depois, portanto está na altura de arriscar e de aproveitar a oportunidade. E foi literalmente numa praia de Palma de Maiorca em que eu criei a Malin, criei o logotipo, criei tudo, e assim que cheguei a Portugal fui logo ver as peças que me identificava, que não me identificava, e fiz um investimento primeiro de 100 euros. E foi assim que começou a Malin. Bem, e esta história é giríssima. E porquê este nome? Como é que surgiu esta inspiração para o nome? A pergunta também é que é inevitável, Inês, Não conta-me. é algo incrível, digo já, não é nada que tenha um significado extraordinário, simplesmente nós juntámos. Portanto, eu estava com a minha melhor amiga, com a minha mãe, com o meu padrasto, estávamos todos em família, com o meu marido, e estávamos a pensar todos em conjunto. E depois os nossos amigos acabaram por falar, estávamos a falar muito sobre o nome, e a minha melhor amiga é que deu a ideia do nome. Então, olha lá, então e se juntares as tuas primeiras letras do teu nome com aqui algo a ver com Palma de Maiorca, visto que está a ser criado aqui. E é literalmente a junção do M-A-L-L e do I-N. Literalmente. É, a junção foi como foi criada em Palma de Maiorca, ficou assim a Malina, Simples, simples assim, pronto, está basicamente. explicadíssimo. E como é que, ou seja, tu já eras criadora de conteúdos Sim. digitais à data, portanto lançaste a marca em Uhum. 2023, lançaste ao mundo, digamos assim. Exatamente. Claro que tem uma página, tem redes sociais independentes, a tua marca, Sim. mas na verdade como é que tu fizeste aqui para otimizar a tua presença no digital? Portanto, já tinhas uma comunidade de seguidores para otimizar aqui o lançamento da marca e como é que as pessoas reagiram a ela, a esta tua nova fase. Eu não quis inicialmente associar-me à marca, porque queria que ela crescesse de forma independente e não sempre agregada a mim, Inês. E então, no início, eu apenas partilhava como se fossem recebidos, como se tivessem me enviado, e era a minha melhor amiga e a irmã que tiraram até as primeiras fotografias aqui neste mesmo sítio, com as primeiras peças, e nem fui eu que tirei as fotografias sequer com a roupa vestida, foram apenas elas. Portanto, eu não me quis muito associar, não sei porquê, tinha aquele estigma de isto agora só vai crescer se eu partilhar, ou se for eu a identificar, ou se disser que é mesmo minha, e não sei porquê, eu queria mesmo que ela crescesse e queria mesmo ver o desenvolvimento dela pessoalmente, sem eu estar integrada ou sem estar a dar a cara logo assim ao início. Houve algumas pessoas que já me conhecem melhor, que sabiam que havia aqui este sonho já há algum tempo, que foram percebendo que isto aqui, as partilhas que ela faz e tudo mais, isto não é apenas recebido, já há aqui mais qualquer coisa. Mas a maioria das pessoas definitivamente não sabia no início que a Malina era minha. Só depois, passado se calhar o quê? Um mês para aí, também não deixei passar muito mais tempo, é que eu comecei a ver que não dava para esconder mais, até porque para partilhar coisas, viam depois que eram em sítios que já me reconheciam também de eu partilhar, e então não consegui esconder assim muito mais tempo. Mas foi assim uma alavanca de, ok, agora cresces aqui tudo sozinha, eu estou aqui, mas cresces tu sozinha sem estares associada a mim e depois logo vejo o que é que acontece. E foi assim que sucedeu. Mas as pessoas reagiram muito bem, deram-me imenso apoio, dão sempre. Tenho muitas seguidoras queridíssimas, tenho pessoas que me seguem que fazem encomendas todos os meses. Todos os meses, não há um mês que falhem. E se falham, eu próprio vou-lhes perguntar: olha, está tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Não para vender, obviamente, porque já sei que tenho ali certas pessoas que são fixas mesmo, é assim que elas gostam de fazer, não fazem só comigo, fazem também com outras pessoas, e acaba-se por criar aqui uma ligação muito diferente do que eu estava habituada, porque eu estava habituada apenas a comunicar com elas através do meu Instagram pessoal, e acabámos por construir uma relação também aqui a partir da Malino, mas foi sem dúvida alguma uma recepção incrível, e eu digo muitas vezes que eu não chegaria onde cheguei sem ter o apoio dessa comunidade incrível. E para quem não conhece a marca, que tipo é uma marca de roupa, já percebemos, mas como é que tu a explicas e como é que tu a sentes quando te perguntam o que é a Malin? Portanto, a Malin, eu tento sempre passar muito a Malin pelo meu estilo. Portanto, aquilo que eu gosto, aquilo que eu vestiria, porque se as pessoas até então eu tive uma recepção tão boa e uma aceitação tão boa em relação ao que eu visto, sempre que eu publico alguma foto de como é que eu me visto, o meu look do dia, etc., tenho sempre imensas mensagens de onde é que são as
peças, onde é que é isto, olha, podes-me explicar como é que eu podia me vestir assim, como é que eu me podia vestir assim. E então eu pensei, ok, tenho que escolher peças para já que me identifique com elas e que façam parte aqui do meu estilo. Claro que há sempre uma peça ou outra que eu também escolho, porque sei que o meu público-alvo vai gostar, até podia ser algo que eu não vestiria diariamente, mas eu sei que é algo que o meu público vai gostar, e então também tento ter esse olho para agradar a toda a gente. Mas é muito uma marca que quer celebrar acima de tudo as mulheres, quer celebrar as mulheres que gostam de se vestir bem, e o bem não precisa de ser de fato de camisa e de saltos altos. O bem é sentirem-se bem com elas próprias e sentirem que ao vestir aquela roupa, que aquilo lhes aumenta a autoestima, que aquilo lhes faz ali qualquer coisa e não é só vestir por vestir. Estamos a vestir com gosto, estamos a vestir com atenção, estamos a vestir com o querer ser melhores e querer dar o nosso melhor a nós próprias, não para os outros, mas a nós próprias. Portanto, é essa a base da Maline. E a partir do momento em que isto surge de um sonho, só tem tudo para dar certo. E tendo em conta a dedicação e o esforço que eu faço diariamente, até porque sou eu sozinha que faço tudo, acaba por ser uma coisa que me sai mesmo de mim para as clientes e elas sentem isso. Portanto, a Maline é muito mais até do que uma loja de roupa, como eu digo hoje em dia, já é uma comunidade, contamos com mais de 50 mil seguidores e sem dúvida alguma que cresceu para uma comunidade e serve mesmo para vestir qualquer tipo de corpo. Eu tenho muitas clientes, por exemplo, que às vezes me perguntam, Inês, não há aqui XL? Os fornecedores têm que começar a fazer aqui coisas para pessoas plus size, ou até mesmo XS32, que é uma coisa que é muito difícil conseguir ter. E eu tento, obviamente é impossível conseguir fazer isso em todos os artigos, mas sempre que tenho essa oportunidade, eu tento ir à procura de artigos que se adequem a todos os tipos de corpos, até porque a Maline é feita para todos, não é apenas para um tipo de corpo, mas sim para todas nós. Uma pergunta aqui um bocadinho inevitável, porque vai-nos aqui regressar um pouco atrás em algumas coisas que disseste no início da nossa conversa, que é como é que reagiu o teu pai a este teu concretizar de um sonho, visto que veio por causa dele, no bom sentido, Claro. este bichinho, como é que ele reagiu, que conselhos é que ele te dá? Portanto, o meu pai, nós já trabalhávamos nas vendas online, embora separados, já trabalhávamos nas vendas online. E nós estávamos a passar por um período muito fácil aqui a nível das vendas online. Portanto, ele tinha um bocado de medo que isto fosse uma coisa que durasse, se calhar, alguns meses e que depois não tivesse mais caminho para dar, porque via como é que estava assim muito instável aqui este mundo das vendas online. E então ele não é que se tenha mostrado reticente, mas eu conhecendo como o conheço, eu sei perfeitamente que ele não sabia ou não achava que isto pudesse durar tanto tempo. A minha mãe, inclusive, a mesma coisa, mas o meu pai, de facto, eu acho que ele não tinha essa certeza que fosse durar tanto tempo e hoje em dia vê que é uma coisa consistente, que já estamos há 2 anos presentes no mercado e vê sem dúvida alguma, com muito orgulho e acaba por traçar aqui um bocadinho do caminho dele de outra forma, mas acaba por ser também seguir aqui um bocadinho o caminho dele. Boa. E como é que tu agora coordenas? A marca já tem 2 anos, tu continuas a ser criadora de conteúdos com as parcerias e, portanto, que Exatamente. explicavas há pouco. E como é que tu tens então aqui coordenado e equilibrado o teu tempo para conseguires fazer estas duas coisas em simultâneo, como tens conseguido fazer até agora? Como é que tem sido, como é que é gerir isso? É assim, eu sinto que os meus dias deviam ter 48 horas e eu faço a minha gestão do tempo como se eu tivesse 48 horas e não 24. E às vezes acabo por olhar para mim e pensar, se calhar estás a exagerar um bocadinho, porque lá está, eu sou a única pessoa por trás da Maline neste momento. No início ia tendo, e sempre que eu estou assim mais sobrecarregada, tenho um apoio incrível da minha família e dos meus amigos, que são os primeiros a dizer, bora, vamos lá embalar coisas, eu vou ajudar-te, diz-me o que é que tu precisas, eu vou contigo e vamos. E tenho uma ajuda sempre incrível de todos. Mas na maioria dos dias sou eu sozinha a fazer tudo, a responder a e-mails, a fazer tudo. Hoje em dia já temos aqui uma transportadora. Antes era eu que ia diretamente aos correios todos os dias levar as encomendas, ia com os não sei quantos sacos atrás de mim e aparecia nos correios para entregar encomendas. Hoje em dia já trabalhamos com uma transportadora, com a Bates, e tem sido aqui um apoio incrível porque estamos sempre em contacto e acabam por me apoiar muito aqui nesta parte logística dos envios e tudo mais. Acaba por ser uma plataforma muito intuitiva e que me veio retirar muito trabalho de cima, porque, para terem noção,
para enviar para os correios, eu enviava por correio registado. Portanto, o correio registado, nós temos que preencher as etiquetas no envelope e temos que preencher ainda um papel. Portanto, eu tinha que fazer isso para todas as encomendas. Portanto, acabava por ser uma perda de tempo, que é mesmo assim, porque eu tinha muito medo de avançar. Eu não sou daquelas pessoas que se atiram logo assim de cabeça e vai. Não, eu sou muito cautelosa, gosto de fazer as coisas com muita calma, tanto que só tivemos transportadora, primeiro passámos para CTT Expresso, e depois agora é que passámos para esta transportadora. Portanto, e já só agora é que fizemos 2 anos. Portanto, eu sou muito cautelosa com as coisas que faço e gosto de ir passo a passo e não dar um pé maior do que a perna. Prefiro fazer assim porque sou muito mais calma assim. Mas a logística passa toda por mim, tudo a nível de redes sociais. A criação do site foi feita de base por mim, fui eu que fiz tudo sozinha, com a ajuda do YouTube. E então acabo por ser aqui a pessoa por trás de tudo e tenho muita dificuldade em delegar tarefas. Acho sempre que não vai ficar tão bem feito como se fosse eu a fazer. Então eu perder esse controle é assim um bocado complicado para mim. E acho que é por isso que não tenho, por exemplo, ainda equipa ou que não tenho ninguém a trabalhar comigo. É mesmo porque é muito difícil ter alguém ao meu lado que pense da mesma forma que eu, que leva a malinho da mesma forma que eu, que vista a camisola como eu, que, por exemplo, se deita às 2 da manhã e às 5 já está a responder a clientes. Portanto, é aqui uma gestão que não é para todos. E também é um processo, não é? É um processo que Sem está, não dúvida. é? Que está a decorrer, é o teu Sim, bebê. sim, não pretendemos ficar por aqui, portanto, eu Exato. acredito que mais tarde ou mais cedo vá ter de facto uma equipa a trabalhar comigo, mais cedo até do que se calhar eu vou achar, e não é obviamente para estagnarmos aqui, é sempre para evoluirmos, passo a passo, mas sempre com motivos para evolução. Que era a pergunta que eu te ia fazer precisamente a seguir, que é o que é que nós podemos esperar assim a curto e médio prazo da Malin? Tens assim algumas Sim. novidades boas que nos possas contar? Portanto, nós acabámos de mudar o nosso packaging. Antes utilizávamos envelopes simplesmente brancos ou de cores ou o que seja, e atualmente temos o nosso packaging mesmo, portanto, temos sacos mesmo de papel para a Malin. Temos também os nossos embrulhos já personalizados, que eu mostro aqui num instante, por exemplo, que antes não tínhamos. E são Que passos assim giro. muito simples, mas que, sem dúvida alguma, que requer aqui algum investimento e alguma gestão por parte de cada marca. E lá está, isto são os primeiros que estamos a utilizar, portanto estamos a analisar ainda a qualidade, ver se vamos alterar, se não vamos alterar. Acabei de lançar o site no dia 1 de setembro, portanto é a novidade assim mais falada neste momento, que foi o lançamento do site, que até então não tinha. Era eu que fazia toda a gestão através das mensagens do Instagram ou do Facebook, e agora não, acabamos por ter um site muito mais intuitivo e os clientes podem fazer as suas compras através dessa mesma plataforma. Obviamente que eu não pensava isto no início, mas cheguei a um ponto em que sinto que é necessário a Malin ter um showroom, não mesmo uma loja física em que toda a gente pode entrar, mas sim mais aqui na vertente showroom. Portanto, fazer aqui um escritório com armazém e ter as peças todas disponíveis com marcação para as pessoas verem as peças, porque sim, também faz falta. As pessoas gostam muito de ver as peças ao vivo, de experimentar, de perceber se identificam, se não identificam. Se bem que até agora não tem sido um problema de todo, mas sinto que as pessoas também há muitas pessoas que gostam dessa realidade, dessa experiência mais física. Portanto, está no horizonte. Vamos ver quando. Eu sinto muito que é quando for o momento certo e quando for a altura certa e quando surgir a oportunidade correta que isso vai acontecer. Mas é assim, não vamos parar, obviamente, por aqui. Quem sabe o que é que vem mais por aí. Bem, mas já nos contaste aqui imensas novidades, portanto, vamos continuar também aqui atentas à evolução Exato. da Malin. Vamos também deixar no descritivo do episódio o site para as pessoas também espreitarem, Claro. conhecerem um bocadinho melhor a marca e, enfim, tudo a correr bem. Entretanto, eu vou estrear aqui também uma, uma nova vertente aqui no É Comunicar que nos entendemos. Ok. Ok? Eu tenho aqui um baralho, eu já tinha mostrado nas redes sociais, mas nunca tinha utilizado aqui. Portanto, é um baralho de cartas para conversas de podcast, para conversas Boa. inesquecíveis de podcast, ok? É lançado, isto é da Escola Portuguesa de Podcasting, e é muito, muito, muito giro. Então, eu vou baralhar aqui
Ok, Vou baralhar as cartas, ok? E vou tirar combinado. uma à sorte, ok? E vamos ler a pergunta, portanto, que te vai sair e para a qual eu peço que tu respondas. Pode ser? Vamos ver. Arriscas comigo. Ai, arrisco. Eu já arrisquei tanto na vida, continuo a arriscar. Ora então, vamos lá a isto. Ora bem, portanto, saiu-te uma pergunta profunda, que é: que Ui. legado desejas deixar, Inês? Ui. Acima de tudo, o legado que eu quero sempre deixar é a minha qualidade enquanto pessoa, o brilho que eu tenho e o brilho que eu tenho nas coisas, no que faço e no que me coloco. É acima de tudo olharem para mim e acharem e verem mesmo isto como uma história de inspiração, ou seja, há sempre uma luz ao fundo do túnel, quando as coisas parecem desabar, há sempre algo muito positivo que nos está a aguardar ali mais à frente. E é muito difícil nós vermos isso quando estamos a passar por esse momento. E é muito difícil arriscar, cada vez mais é difícil arriscar. Mas é tomarem a minha história como uma história que, se ela consegue, eu também vou conseguir. Nem que seja agarrarmos aqui a histórias como esta. Eu também me agarrei em outras histórias, em ver, por exemplo, o meu pai a não desistir constantemente, a ver a minha mãe a ficar sem trabalho perto dos 50 anos e eu colocar mãos à obra e conseguir mudar a sua vida novamente e ser muito mais bem remunerada do que foi em 30 anos quase de carreira. Portanto, é pegarmos sempre na história de alguém que nos inspira e agarrarmos forças em nós, seja no que for, para conseguirmos ter o nosso sonho concretizado, porque a minha qualidade de vida é completamente diferente do que a minha qualidade de vida se eu estivesse num escritório das 9 às 5, que está tudo ok com isso, quem gosta é ótimo e nem há nada que dizer sobre isso. Agora, não era o meu sonho, não era aquilo que me iria fazer feliz, assim como estar na educação, quando eu percebi que não era aquilo que me ia fazer feliz. Então eu tive que lutar e tive que passar dificuldades mesmo para chegar ao ponto em que estou hoje em dia. Portanto, eu acho que é mesmo esse o legado que eu quero deixar. E é uma mensagem brilhante para colocarmos aqui um ponto final na tua participação. Muito obrigada, Inês, pela Obrigada partilha. eu pelo convite, gostei muito. Obrigada, tudo a correr bem e ficamos Igualmente. aqui com esta mensagem inspiradora da Inês. Até breve, Inês. Obrigada, Marta. Obrigada por me ter feito companhia e por querer comunicar que nos entendemos. Fico a aguardar o seu feedback sobre este episódio. Vou adorar receber a sua opinião. Até para a semana!